Olá, meu nome é André, eu estou aqui hoje com a Rafaela Rocha. A gente vai apresentar o trabalho sobre leiomioma uterino. Nosso grupo é composto, além de nós dois, também pela Brenda, pela Elza, pelo Fernando Jesus, pela Hanna, pelo Lucas França, pelo Luiz Cláudio, pela Patrícia e pela Rafaela Barbosa. Tá bem? Esse aqui é o sumário, são as coisas que a gente vai falar ao longo da nossa apresentação. Os leumiomas uterinos, eles são neoplasias benignas, caracterizadas pelo crescimento anormal das células musculares lisas do miométrio, e raramente são únicos. Eles podem apresentar tamanhos variados e se localizar em diferentes espessuras do útero, né? Cérvix, subseroso, submucoso, intramural. Eles causam um grande impacto, né, na qualidade de vida dessas mulheres, e eles estão relacionados à infertilidade e abortos de repetição. A gente não sabe a certo as causas do aparecimento dos miomas uterinos, mas geralmente eles estão associados à predisposição genética e à influência do hormônio estrogênio. Os leumiomas uterinos, eles são a neoplasia benigna do músculo liso mais frequente no sexo feminino. Eles acometem 20 a 30% das mulheres em idade fértil e até 40% das mulheres acima de 40 anos, né? Eles normalmente são detectados na faixa etária de 30 a 40 anos, são bem raros em mulheres mais jovens e também na menopausa. A incidência durante a gestação gira entre 0,09% e 3,9%, né? Eles correspondem a 10 a 40% das complicações obstétricas, sendo que 3 a 4% deles podem levar à infertilidade, né? Eles crescem durante a gravidez, ou na vigência de tratamento com esteroides sexuais, e frequentemente eles acabam regredindo após a menopausa também. A prevalência é superior a 70% em mulheres africanas e 40% a 50% em caucasianos. Importante a gente dizer, né, que ele tem menos risco em mulheres com filhos nascidos vivos, né? Em mulheres que têm um filho nascido vivo, o risco diminui normalmente de 20% até 50%. Mas esse risco continua a diminuir à medida que a mulher tem mais filhos, né, a termo. Uma mulher com 4 a 5 partos a termo pode ter de 70% a 80% menos risco que aquelas que nunca tiveram filhos, né? Outros fatores de risco, né, que a gente pode destacar é o IMC aumentado, né, menarca precoce, né, com menos de 10 anos de idade. Os casos, né, antes da menarca são raros, vamos dizer, mas quanto mais cedo a menarca ocorre, maior é a propensão de, mais tarde, a mulher desenvolver o quadro. Casos de ligadura, mulheres que realizam ligadura tubária também são risco aumentado, mulheres com história de infecção ginecológica, ou até outras formas de injúria da parede uterina, né, enfim. Histórias de mulheres com hipertensão e diabéticas, ingestão de carne vermelha em grandes quantidades aumenta em 2 vezes o risco, né? Mulheres que têm um consumo elevado de vegetais, em contrapartida, esse risco diminui até 50%, né? E outros fatores de risco são abuso abusivo de álcool, histórico familiar e os não fumantes, quer dizer, na verdade, as fumantes, elas têm uma redução no risco, né, devido à inativação hepática dos estrógenos promovido pelo cigarro, né, pelo fumo. Na classificação, a gente pode dividi-los entre intramurais, que correspondem a 75%, subserosos, que correspondem a 20%, e submucosos, que correspondem a 20%, né? Eles são considerados intramurais quando eles estão predominantemente na camada miometrial. Subserosos, eles estão ali logo abaixo da serosa.
os submucosos estão logo abaixo do endométrio, né? Tanto os subserosos quanto os submucosos, eles podem ser sésseis ou pediculados, né? Importante, os submucosos, eles podem ter também projeções para a cavidade uterina, e aí só uma observação, né? Os subserosos, eles são os que provocam menos sintomas, né? A gente aqui consegue ver a localização deles, né? Os subserosos, um submucoso e aqui um intramural, não é? Importante, a gente vê que normalmente a maior parte deles vai se localizar no corpo, em torno de 50%, ou no fundo, em torno de 35%. A distribuição deles assim, nas paredes anterior, posterior e laterais, essa distribuição costuma ser mais uniforme, né? E os subserosos, uma coisa importante é que eles podem se estender para fora, né? Em pedúnculos assim atenuados, né? E eles podem até chegar a se ligar aos órgãos circundantes, né? Os órgãos que estão ali no entorno. E aí eles podem, a partir desses órgãos, desenvolver o seu suprimento de sangue, né? São chamados leumiomas parasitas. Em relação à patogênese, a gente deve dizer que os leumiomas uterinos se desenvolvem a partir de células miometriais normais. Eles são cerca de 40%, possuem uma anormalidade cromossômica simples. A gente deve destacar aí alterações nos genes das famílias HMG, que é o High Mobility Group, em especial da família HMGA, são responsáveis por alterações conformacionais no DNA, que vão favorecer a transcrição, replicação, recombinação e o reparo, né? Mutações no gene MED12, né, que é ligado ao cromossomo X, já foram relatadas em até 70% dos leumiomas, né? E apesar disso do mecanismo não estar tão bem esclarecido, né, por ser um codificador, né, de um componente do complexo de transcrição da RNA polimerase, a gente acredita que ele funciona como um estimulador da expressão gênica. E a regulação positiva da RAD51B nesses tumores pode refletir também a resposta das células ao estresse oncogênico. Uma via menos frequente é a inativação bialélica de HF, que é uma enzima do ciclo de Krebs, resultando no desenvolvimento de leumiomas por estresse metabólico. Uma proporção substancial, a gente acredita que surge por meio de eventos de rearranjos cromossômicos complexos, na presença de um sistema de checkpoint do ciclo celular que esteja funcional, contudo, esses eventos provavelmente vão levar à apoptose ou à senescência, né? Com isso, a gente pode dizer que os leumiomas uterinos, eles podem ser formados por meio daqueles eventos, desses rearranjos cromossômicos complexos, né, que são CCR, que criam alterações e que podem prejudicar o controle dos pontos de verificação do ciclo celular, bem como reparo de quebras de fita dupla de DNA, como as translocações feitas por genes como HMGA2 e o RAD51B, né? Aberrações cromossômicas simples que resultam em mudanças semelhantes também desempenham um papel importante no desenvolvimento de leumiomas. Além dos fatores genéticos relacionados, estrogênios e possivelmente contraceptivos orais estimulam o crescimento de leumiomas. Em contrapartida, esses tumores, eles encolhem na pós-menopausa, né, devido à redução desse hormônio circulante. Falando agora um pouco da macroscopia, vale ressaltar alguns aspectos que são bem importantes. Primeiro, a consistência firme da neoplasia, a ausência de cápsula diferente de outras neoplasias benignas, o contorno que é bem delimitado e também uma forma mais arredondada. Em úteros abertos e a fresco, a gente consegue reparar também um aspecto em salta caroço. Nele, a neoplasia ela vai ficar acima do nível do miométrio. E ao corte,
bem nessa imagem a gente consegue reparar melhor, um aspecto que é fasciculado. E esse aspecto, ele é devido aos feixes de fibra muscular lisa estarem dispostos de forma diversas. Além disso, também dá para ver um aspecto um pouco mais esbranquiçado, também branco acinzentado. Além disso, o tamanho dos leimiomas uterinos, eles podem ser muito variados, como o próprio André já falou anteriormente. Então, eles podem ir desde poucos milímetros, bem pequenos mesmo, como até muitos centímetros, podendo, inclusive, às vezes, passar do tamanho do corpo do útero. Nesse útero aqui, a gente consegue ver também a disposição de localização dos leimiomas. Aqui, se insinuando para a cavidade uterina, a gente tem o leiomioma submucoso. Aqui a gente já vê um leiomioma intramural e já se projetando para fora do órgão, leimiomas subserosos. Nessa imagem, a gente consegue ver dois leimiomas pediculados. Nesse primeiro caso, a gente tem um leiomioma pediculado subseroso. Já aqui, se insinuando de novo para a cavidade uterina, um leiomioma pediculado submucoso. Inclusive, quando esse leiomioma pode sofrer uma torção e uma necrose, a gente fala que ele pode ser literalmente parido. Seria um leiomioma uterino em parturição e ele é eliminado da cavidade uterina. Agora, falando da microscopia, uma coisa importante de ser ressaltada é que a lâmina de tecido não neoplásico e do tecido neoplásico com o leiomioma uterino, ela é bem parecida. Principalmente as fibras musculares é que vão dar um norte para a gente poder diferenciar. No leiomioma não neoplásico, as fibras elas são arranjadas de formas mais regulares. Já no neoplásico, as fibras elas estão em diversas direções, em feixes em diversas direções. Eles podem, inclusive, ficar em 90 graus entre eles. Além disso, no tecido neoplásico, há uma maior celularidade, então você vê uma quantidade de núcleos elevadas por unidade de área. Esses núcleos eles são alongados e também basofílicos, como a gente pode ver nessas duas lâminas. E o citoplasma ele já é mais eosinofílico, mais rosado, também alongado, e os limites são um pouco mais imprecisos. A gente pode ver que não dá para saber muito bem quando começa e quando termina uma célula. E essa característica alongada do núcleo do citoplasma ela é importante para a gente poder caracterizar essa neoplasia benigna como de origem mesenquimal. Falando um pouco agora da sintomatologia. Primeiro, uma ocorrência muito normal é de sangramento uterino anormal. Ele pode ser menorragia, no qual a gente tem aumento do volume ou do tempo da menstruação, ou a menometrorragia, que é o sangramento fora do período do ciclo menstrual. Além disso, a gente pode ter uma pressão e uma dor pélvica, que pode ser tanto crônica quanto aguda. Isso pode acontecer pelo crescimento dessa neoplasia, pela degeneração e também pela torção, principalmente, quando pensamos em um leiomioma pediculado. Além disso, pode haver compressão de órgãos urinários e também do intestino, fazendo com que possa gerar constipação intestinal e o aumento da frequência urinária e também uma maior urgência urinar. Já pensando nas grávidas, nas gestantes, como também o André já havia citado, há um importante número de complicações gestacionais e elas podem ser variadas, como, por exemplo, contrações prematuras, abortamento, hemorragia pós-parto e o posicionamento anormal do feto por conta da massa neoplásica. Por fim, a gente vai falar um pouco do diagnóstico. Primeiro, pode ser feito um exame pélvico bimanual pelo próprio ginecologista. Ele vai inserir 2 dedos, em média, no canal vaginal, podendo ir a outra mão por cima, na parte do abdômen da mulher. Assim, o útero vai ficar entre as 2 mãos. E ele vai poder fazer ali a palpação e sentir, normalmente, nos casos em que há o leiomioma uterino, um útero aumentado, móvel e irregular nessa palpação. O diagnóstico definitivo ele é feito pelo estudo anatomopatológico e ele vai observar aqueles caráteres microscópios e macroscópios que eu citei anteriormente. O principal diagnóstico diferencial é com o leiomiosarcoma uterino, que é um leiomiosarcoma, então ele é uma neoplasia maligna. Entretanto, ele só acontece em torno de 0,2 a 0,7 dos casos. Então, por essa baixa frequência da neoplasia maligna, muitos médicos acabam fazendo um tratamento sem esse diagnóstico definitivo anatomopatológico, já considerando o leiomioma uterino, que é uma neoplasia benigna. Essas foram as nossas referências,
que nós utilizamos para realizar esse trabalho, e eu gostaria de agradecer também, em nome de todo o grupo, a oportunidade de fazer essa apresentação do seminário de Lei Mioma Uterino. Obrigada.